Olá, bem-vindo à palestra Efeito do líquido da castanha de caju, LCC, para o controle alternativo do mofo branco in vitro. Eu sou a professora doutora Eliane Rosa Dilquim, em parceria com os professores doutores Ademir Kleber, Bianca Obis e Rosemary Matias, elaboramos essa palestra para vocês. Nós somos o programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera, Uniderp. Vamos lá. A Anacardium occidentale, ela é uma espécie frutífera nativa no Brasil. Ela é conhecida popularmente por caju, cajueiro e caju roxo. Ela é uma espécie, uma planta arbustiva e arbórea de 2 a 4 metros de altura, com flor de julho a setembro. É utilizado na medicina popular para combater gripe, inflamação, derrame, dor de barriga. Ela é um cicatrizante ginecológico, utilizado também para tosse, diabetes, dentre outros. O cajueiro ele é composto do pendúculo, que é o pseudofruto, e da castanha, que é composta a amêndoa, que é o fruto, e da casca ou mesocarpo, do qual é extraído um líquido viscoso denominado líquido da castanha de caju, o LCC. O LCC ele representa aproximadamente 25% do peso da castanha e é considerado um subproduto de agronegócio da cultura do cajueiro, de baixíssimo valor agregado. E também ela tem uma representação significativa em determinadas regiões do Nordeste brasileiro, principalmente. O líquido da castanha de caju, o LCC, ele é um líquido, uma fonte rica em lipídios fenólicos, em que o componente principal é o ácido anacárdico, sendo que a altas temperaturas, esse ácido anacárdico ele sofre uma descarboxilação em cardanol, cardol e metilcardanol. O líquido da castanha de caju, o LCC, independente do método de extração, ele possui inúmeras atividades biológicas com destaque, que tem como potencial larvicida, contra Aedes aegypti, ela tem atividade antimicrobiana, potencial repelente, inseticida e tem potencial fungicida, que é o objeto do nosso estudo. Dentre os patógenos de difícil controle que sobrevivem em restos de culturas como solo, tubérculos e sementes infectadas, estão 2 fungos, que nós apresentamos aqui, o Fusarium solane e o Sclerotinia sclerotium. Esses fungos, eles podem permanecer dormentes no solo por longos períodos em condições adversas, desenvolvendo-se quando a cultura já está instalada, ou até que em condições ambientais favoráveis de temperatura, até que sua umidade estejam presente para sua germinação. Assim, essa pesquisa ela foi realizada a partir de 3 experimentos, que foram, o primeiro, análise da cromatografia de camada delgada, o CCD, para a detecção do ácido anacárdico, do LCC. Em segundo, foi feito um ensaio da antibiose para análise da atividade antifúngica do LCC sobre o crescimento micelial do Fusarium solane e do Sclerotinia sclerotium, e foi feito um ensaio em folhas destacadas. Com relação à análise da cromatografia em camada delgada, foi feita a detecção do ácido anacárdico no LCC. A partir das 4 bandas, esses resultados indicaram que ocorreram degradação desse ácido anacárdico em 3 outras substâncias, né? O ácido anacárdico, o cardol, cardanol e metilcardanol. Com relação ao ensaio da antibiose, que é a atividade antifúngica do LCC sobre o crescimento micelial do Fusarium solane e do Sclerotinia sclerotium in vitro, foram preparadas uma solução estoque e feitos 5 microdiluições de 800, 1.200, 1.600, 2.000 e 2.400 microgramas por 100 ml. Foram 5 tratamentos pela solução estoque e foi feito 2 soluções controle, que foi a solução etanólica em meio de BDA. E foi feito em seguida, após a aplicação do extrato, foram feitas as avaliações realizadas diariamente a partir do crescimento da testemunha, né, durante 6 dias, e onde foi medido o diâmetro do crescimento micelial nos 2 eixos ortogonais. Foi calculado o PIC, que é o diâmetro da testemunha menos o diâmetro do tratamento, sobre o diâmetro da testemunha vezes 100. E assim também foi feito o lineamento, foi experimental, ele foi inteiramente casualizado, com 4 repetições de cada um dos fungos testados. Com relação ao ensaio em folhas destacadas, foi feito o cultivo da soja, né, pela semente da soja, BMX potência. Elas foram semeadas em vasos com capacidade de 5 litros, previamente preenchidos, né, de solo não esterilizado. O solo foi adubado com
fósforo e potássio, foram semeadas 5 sementes por vasos, com profundidade de 3 centímetros, mantidas em casas de vegetação. Após a emergência, foi feito o desbaste, né, que foram realizados, deixando 2 plantas por vaso. Após 41 dias, o estágio V3, as plantas foram recortadas e levadas para o laboratório e preparadas em 6 bandejas plásticas, contendo 3 folhas de papel filtro umedecido com 55 ml de água. Sobre estas foram acondicionados os trifólios de soja, né, onde a seguir foram, após a aplicação a inoculação do fungo, foram aplicados com atomizador manual os 5 extratos, né, as 5 concentrações hidroalcoólicas do LCC, sendo que a testemunha foi pulverizado água destilada estéril. Foi feita a quantificação dos compostos fenólicos pelo método de Follin-Coach, usando como padrão ácido gálico do LCC sintético. E como resultados obtidos, foram determinado a análise física e química, a partir da quantificação, né, dos compostos fenólicos, do ácido anacárdico, a condutividade elétrica e o potencial hidrogênio iônico, que é o pH. Assim, a análise física e química, como resultado obtido, foram que dos compostos fenólicos do LCC sintético, foi evidenciado que as maiores concentrações de compostos fenólicos e ácido anacárdico com aumento da concentração da solução hidroalcoólica. Com relação à condutividade elétrica, o aumento do incremento das concentrações, quando aumentou as concentrações, indicaram que afetaram negativamente o rearranjo das membranas celulares, favorecendo a lixiviação dos açúcares, lipídios, proteínas e outros componentes do LCC. O pH na faixa de 5,6 e 5,9, que foi a variação do pH, mesmo essas pequenas variações de pH, não houve efeito para controlar o fungo, pois perde-se o efeito tampão em soluções muito diluídas, onde favoreceu a proliferação do fungo esclerotínico e esclerótico, que tem a habilidade de se desenvolver em ampla faixa de pH. Com relação à atividade antifúngica in vitro, para os 2 fungos, foi observado que houve uma nas diferentes concentrações dos extratos do LCC, e onde proporcionou um nível de inibição de crescimento micelial, que é o PIC, variando entre 0 e 100. As concentrações para o Fusarium solani, que foi 1.600, 2.000 e 2.400 microgramas por 100 ml, observou-se que reduziu o crescimento do Fusarium solani de 29%, 13% e 17%, respectivamente, quando comparado com o grupo controle. As concentrações dos extratos de 2.400 e 2.000 para o esclerotínico esclerótico mostrou os melhores resultados de redução de crescimento, com efeito inibitório de 58% e 100%, comparado com o grupo controle. Assim, com relação aos resultados obtidos na figura 2 e 3, na análise de regressão do Fusarium solani e do esclerotínico esclerótico, as concentrações elas proporcionaram melhor redução do crescimento micelial para esclerotínico esclerótico, nas 2 concentrações, 2.400 e 2.000, que observou uma variação de porcentagem do PIC de 58% e 100%, respectivamente, com relação ao grupo controle. E sendo que nos 4 primeiros dias não houve um aumento do crescimento micelial para o fungo esclerotínico esclerótico, enquanto que o Fusarium solani ocorreu uma diminuição do crescimento relacionado ao aumento das concentrações. Com os resultados obtidos da folha destacada após a inoculação do fungo esclerotínico esclerótico e a aplicação do extrato etanólico, né, do LCC, nas diferentes concentrações, observou-se uma senescência a partir das 48 horas com características de clorose e necrose. Como conclusão, o líquido da castanha de caju, do LCC, ele tem eficácia de ação fungicida ou fungistática de 29% para o fungo Fusarium solani e 100% para o fungo esclerotínico esclerótico in vitro, na inoculação do fungo em folhas destacadas da soja. O LCC logo apresentou maior lesão, demonstrando diminuição do efeito antifúngico. E foi disponibilizado no site 3 questões que vocês possam responder e validar a apresentação da palestra que vocês assistiram.
Obrigada pela atenção. Eu aqui disponibilizei o e-mail, caso queiram entrar em contato com relação ao nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima.